Eu sempre falo aqui que a palavra de Deus, ela não é mágica. São caminhos a se seguir. São conselhos de um pai amoroso para a sua criação, para os seus filhos, para aqueles que creem, aqueles que entendem. Por isso que fala, tenha fé, creia, porque quem crê faz. Quem acredita começa a fazer conforme a palavra ensina. E quem começa a fazer conforme a palavra ensina, obtém o resultado conforme a palavra diz que terá. Quem não tem o resultado é quem não faz conforme a palavra ensina. Amém? É igual fazer bolo, eu sempre falo isso, mas vou falar de novo. Você vai fazer um bolo, pega uma receita, está lá escrito. Se você ler a receita, só ler e ficar imaginando, você come bolo? Só leu, só imaginando o bolo, como ele será. Você vai comer o bolo? Como é que você vai comer o bolo? Fazendo a receita, né? Seguindo os passos, fazendo conforme está lá. Sim ou não? A palavra de Deus é a mesma coisa. Tem gente que acredita que o poder está no livro. Eu já vi em algumas casas, abre a Bíblia na estante assim, ó, e tipo, estou protegido, a Bíblia está aberta aqui. Não acontece nada, irmão. É uma receita para a nossa vida. Eu preciso ler e fazer. Assim tem poder. Amém? E se nós queremos conquistar e conquistar coisas grandes, grandes conquistas, não é verdade? Não é a palavra para a nossa vida, grandes conquistas. Nós temos que entender também o que são grandes conquistas, né? Que às vezes o que a gente pensa que é grande não é. Eu creio que o que é de Deus é que é grande, sim ou não? Já que a própria Bíblia, a própria palavra diz que os sonhos de Deus são maiores, os caminhos mais altos, e tudo que é dele é melhor do que o que nós temos. E se for analisar em conquista, irmão, quem pode ter conquistado mais do que Jesus? Jesus teve grandes conquistas ou não? Sim ou não? Sim ou não? Se você analisar, Jesus conquistou tudo para nós. A conquista de Jesus foi praticamente toda para nós. Ele fez tudo isso para nos dar, para nos beneficiar, para nos abençoar, para nos amar. Porque o amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus, da palavra de Deus, o amor cristão, o amor ágape, o amor dos irmãos, é o amor que serve. Não é um amor de sentimento. Amém? Então Jesus nos amou, conquistando tudo que Ele tem nos dado, toda a herança. Ele conquistou, e são grandes conquistas, sim ou não? Grandes conquistas, por causa da cruz dele, por causa da conquista dele, nós temos a vida eterna. A Bíblia diz que nós temos herança juntamente com ele. Ele nos conquistou para nós a autoridade em seu nome. Ele conquistou para nós, segundo ele mesmo, morada junto ao Pai. Ele falou, eu vou preparar a morada para vocês, preparar lugar junto ao meu Pai. Ele conquistou isso também para nós. Olha só, são grandes ou não são? Vida eterna, morada eterna. Conquistou o reino para nós. Autoridade já falei. Amém? E inúmeras coisas, vou ficar até amanhã falando. A herança, né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Conquistou um trono de autoridade. Ele conquistou um trono de autoridade, conquistou para nós. Porque a Bíblia diz que nós estamos em Cristo, você e eu, estamos assentados junto com Ele no trono da glória. Aonde Ele está agora, você também está. Assentado junto com Cristo. Porque se você está em Cristo, você está onde Ele está. Ele falou isso. Eu quero que vocês estejam aonde eu estiver. Foi o que Ele disse. Ele não falou, eu vou estar em um lugar bom e vocês vão estar no quarto de hóspede. Não, vocês vão estar aonde eu estou. Do que eu participar, vocês participam também. Do que eu receber, vocês recebem também. Isso é amor e conquista, meu irmão. E é grande conquista. E foi por nós. Aleluia. Quer grande conquista, sim ou não? Responde. Não quer? Se não quiser, pode ir embora. Estamos aqui por causa das... Temos uma palavra. Fé é isso, tá bom? João 6:38.
Pois eu desci do céu, não para fazer minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Oh. Jesus, só isso. Jesus está falando, olha, eu desci do céu para um motivo. Tem um porquê. Não para fazer a minha vontade. Eu não vim na terra para fazer a minha própria vontade. Eu vim para fazer a vontade de Deus. É o que Deus manda falar, meu irmão. Quer grandes conquistas? Comece a entender e fazer a vontade de Deus, não a sua própria. Se o próprio Jesus Cristo, sendo Deus, a Bíblia diz que Ele é Deus. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Se o próprio Cristo, sendo Deus, veio aqui para fazer a vontade do Pai, ensinando a gente a fazer isso. Eu não vim na terra, ninguém vem nessa terra para fazer a própria vontade. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, aquele que me enviou, aquele que é o Criador. Para isso estamos aqui. Eu sei que as pessoas fazem a própria vontade, mas a própria vontade nos leva, diz a palavra de Deus, que nos leva à perdição. Sabia disso? A própria vontade é a vontade carnal, sim ou não? Ou você acha que não? Não sei, de repente você acha que a vontade humana, natural, não é carnal. Não sei. Mas a Bíblia diz que a vontade da carne nos leva para a morte e corrupção. A vontade do Espírito ou de Deus para a vida eterna. Quem quer vida eterna? Quem quer morte e corrupção? Levanta a mão. De novo, quem quer morte? Então, viu? É o caminho. Qual que é o caminho? Fazer a vontade do Pai. Quando eu faço a vontade do Pai, eu deixo de receber morte e corrupção e passo a receber vida, e vida abundante. Entendeu? Então são caminhos, ensinamentos do Senhor. E Jesus falando, eu vim fazer a vontade do meu Pai, a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus para Jesus era ser submisso em tudo e servir as pessoas. Se você analisar, está em Marcos 10:45. Marcos 10:45, Jesus fala de novo. O Filho do Homem, falando de si mesmo, né? Não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate em favor de muitos. Número 1, Jesus falou, eu vim para a terra para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é o quê? Está aqui, ó. Não ser servido, mas servir. Quer fazer a vontade do Pai? Serve. Serve. Serve a Deus e serve ao próximo. Serve ao irmão, mas não só aos irmãos, a todo semelhante. Essa é a vontade de Deus para o ser humano. Amar o próximo como a você mesmo. E quem ama o próximo como a si mesmo, serve o próximo, porque você gosta de ser servido. Não é bom? Então tudo que você quer para você, você serve o próximo. Temos que servir. Jesus veio servir. E Ele não serviu de qualquer maneira. Ele serviu com a própria vida. Ele serviu em tudo e com a própria vida. Quando cantamos gastando a nossa vida, é mais ou menos disso que a música está falando. Porque o próprio Jesus falou, não há amor maior do que esse. Dar a vida pelos seus amigos. Dar a própria vida. Ou gastar tempo. Porque tempo é vida, sim ou não? Quando você gasta seu tempo fazendo alguma coisa, você está gastando sua vida, né? E quando você serve ao próximo, você está gastando a sua vida pelo próximo. E consequentemente está fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que amemos uns aos outros. Lógico, a Deus em primeiro lugar. Mas quem ama a Deus, meu irmão, a Bíblia diz, quem ama a Deus, ama aquele que Ele criou. Ou seja, ama o irmão, ama o semelhante a Deus. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. Quem não ama a Deus, não ama o seu irmão. Está na palavra. Não perdoa o seu irmão. Odeia o seu irmão. Esse não pode amar a Deus. Nunca viu Deus. Porque Deus é amor.
Ainda está assim. Se o próprio Deus é amor e eu digo que conheço, não amo, então não conheço Deus, porque Ele é amor. E quando eu quero conquistar, eu faço a vontade de Deus, porque Jesus fez a vontade de Deus e conquistou todas essas coisas. Não fazendo a sua própria vontade. Ele poderia fazer a sua vontade, já que a Bíblia diz que Ele é Deus. Mas Ele preferiu se esvaziar, se fazendo homem, para fazer a vontade de Deus, e assim também nos mostrar o que fazer, e revelar para nós a vontade de Deus, para a nossa vida. E revelar, o que é a vontade de Deus? Que não fazemos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas já se pegaram perguntando: Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Pois tem a resposta: a vontade para a sua vida é que você não faça a sua vontade, faça a vontade de Deus. Essa é pronto, respondido. Pode escrever, escreve no caderno, acabou. Nunca mais pergunte qual que é a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, que ela é muito superior à nossa e que por fim levam à vida. A vontade de Deus para nós é que vai nos levar à vida. A nossa vontade humana e natural, carnal, nos leva para a morte. Mesmo que pareça ser bom, no final não é. Porque a gente só faz a nossa própria vontade porque estávamos em rebeldia com Deus. A rebeldia que criou isso. Autossuficiência. Mas a Bíblia fala, e até o Rosemir, o bispo, pregou isso há 2 semanas atrás, que nós temos o ministério da reconciliação. Jesus reconciliou o mundo consigo mesmo. Reconciliou o mundo com Deus. Nós estamos reconciliados com o Pai. Não somos mais rebeldes, não precisamos mais fazer a nossa própria vontade da maneira desregulada, mas nos alinhar com Deus e fazer a vontade de Deus, que é perfeita e agradável, boa, perfeita e agradável, e nos dá conquistas. Quer conquistar? Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é que amamos e servimos. Olha só o que é que fala aqui. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Irmão, é tão sério. Tem uma passagem na palavra, Jesus falando. Ele fala assim, que no último dia, quando Ele se manifestar, voltar para julgar, porque as pessoas esquecem que aquele Jesus carpinteiro sangrando na cruz com aquela coroa de espinhos, você jamais, nunca mais você vai ver Ele. Aquele você nunca, só quando você assistir o filme, aquele você jamais verá. Aquele sangrando, morrendo na cruz, coroa de espinho, aquele não existe. Passou. O Jesus que você vai ver, eu vou ver, e todo olho verá, diz a palavra de Deus, é o glorificado do livro de Apocalipse. João viu olhos de fogo, meu irmão, cabelo grande, branco, pés reluzentes, parece um trovão, um relâmpago. Foi o que João falou. Com aparência de relâmpago, com poder e autoridade para julgar as nações. É esse que vai manifestar. É esse que você e eu, nós vamos ver. É esse Jesus que vamos ter contato. Aquele da cruz já foi. A missão já foi feita. Ele já fez, já veio e cumpriu. Já conquistou. Fazendo a vontade do Pai, amando e servindo. Este Jesus que eu estou falando, Ele mesmo falou: eu não vim para ser servido. Imagina Deus se esvaziar a ponto de chegar aqui e servir a pecadores. Por isso teve problemas de interpretação na época. Ninguém acreditava, os fariseus. Como é que Deus vai servir, vai andar com pecadores, vai se misturar com eles? Isso não é Deus, esse homem não é Deus, não é filho de Deus. Não entenderam. O próprio Deus se fez homem para servir. É isso que Ele espera de nós, servir. Servir mais, servir o irmão, servir as pessoas. Porque Jesus não serviu só os judeus, Ele serviu todos que creram, todos que se achegaram, todos que precisavam. Esse Jesus de olhos de fogo que eu estou falando,
que é o que está glorificado. Hoje ele é assim, tá? Hoje ele é assim. Está assim. Ele disse que no último dia, quando ele vier com essa aparência poderosa para julgar, ele vai falar que à esquerda dele vai ficar os bodes e à direita as ovelhas. E vai falar para os bodes, isso foi palavras dele: eu estive doente e vocês não cuidaram de mim. Eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu estive preso e não me visitou. Tive frio e não me vestiram. Eu estava assim, com frio. E segundo Jesus, os bodes, vão falar: quando foi isso, Senhor, que nós não vimos? Quando o Senhor estava com frio? Quando foi que o Senhor estava passando necessidade? E ele responde: quando você não faz para o seu irmão, você deixa de fazer para mim. Jesus não está em nós? Não está em nós? Quando deixamos o irmão passar necessidade, fome, qualquer coisa, não ajudamos, não nos compadecemos, não ajudamos em oração, não amamos o irmão, porque é difícil, é pesado, deixamos de amar, nós estamos deixando de amar o próprio Jesus. Em contrapartida, dizendo o próprio Cristo, essa passagem, ele diz para as ovelhas: vocês são bem-vindos, benditos, venham para o reino. Por quê? Por quê, Senhor? Porque eu tive frio, vocês me acolheram, me deram vestimentas, tive fome, me alimentaram. Então venham, vocês podem vir. Quando foi que fizemos isso? Quando você estava fazendo para o próximo. Você não está servindo um mendigo, você não está servindo uma pessoa fedida, você não está servindo uma pessoa que ninguém se importa, você está servindo ao próprio Deus. Ele está falando isso, foi ele que falou. E isso implica na condenação e na salvação. Ele falou: vocês estão desse lado e vão para o choro e ranger de dentes porque não fizeram. Às vezes a gente fica empolgado com dons, fica empolgado com as bênçãos. É bom empolgar, mas Deus nos dá coisas. Eu já falei isso 300 vezes, vou falar de novo até entrar na cabeça. O que você recebe, meu irmão, é para servir. Porque senão nesse dia você vai: eu tinha isso, eu tinha empresa, eu construí prédios. Aí o Senhor: mas você não me ajudou quando eu estava com frio, você não me serviu quando eu precisei. Quando você recebe dom espiritual, meu irmão, aqui nessa igreja muita gente recebeu. É dom para profetizar, é dom para libertar, é dom para orar e para abençoar pessoas, é dom para aconselhar, é dom da palavra, e não está servindo. Você acha que Deus te deu para quê? Você acha que você recebeu isso para quê? Tem motivos. Quer conquistar? Começa a servir com o que você tiver, da maneira que você conseguir. Foi isso que Jesus fez. Vamos entender o que Jesus fez para terminar? Exatamente. Filipenses 2, a partir do 5. Fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, e tornando-se semelhante aos seres humanos, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Pois por isso Deus também exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmão, Jesus aqui está falando o seguinte: muitas pessoas, não estou falando que é você, mas algumas pessoas têm dificuldade de servir a Deus, porque elas não conseguem
abrir mão de certas coisas. Ela não consegue abrir mão, muitas vezes, do emprego dela, não sei, de repente Deus quer levá-la para um outro lugar. Nós temos que fazer a vontade de Deus, temos que conhecer a vontade de Deus. Mas ela não consegue, porque ela não consegue abrir mão do seu emprego, não consegue abrir mão de sair de perto da sua família. Tem gente que é apegada à mãe, é casado, mas gosta de ficar perto da mãe, quer ficar perto da família. E deixa de fazer, deixa de servir, porque está apegado a alguma coisa, uma aparência. Não posso servir, eu sou um advogado. Como é que eu vou ficar servindo? Eu sou advogado, eu sou chefe, sou dono das coisas, eu que mando. O povo é que me serve. Então deixa de servir, porque se apegou à posição, à aparência. O que está falando aqui? Deus, Jesus, aqui está falando o seguinte: Ele não se apegou a ser igual a Deus para servir. Você consegue compreender o que é isso? Ele desapegou de ser como Deus, esvaziando-se, se humilhando para servir. E mas ele estava servindo a Deus também, mas ele estava servindo a pecadores. Pecadores, irmão, é o pecado que separa a gente de Deus, e o próprio Deus servindo os pecadores, que são considerados criminosos. O pecado é crime contra Deus, e o Senhor servindo a cada um de nós. E a gente, às vezes, e Ele ensinando: olha, faz a vontade de Deus, sirva o próximo, sirva o outro. Não, mas eu estou apegado, eu que sou chefe, eu não vou servir. Eu sou advogado, eu sou empresário, eu não entro. E Deus, Jesus deixando o trono de glória para servir pecadores. Esse é o amor de Deus por nós, e ensinando como devemos fazer. Não tem nada que possa justificar a gente se apegar para não servir. Quer grandes conquistas, irmão? Entenda isso, começa a servir. Porque o que ele conquistou? Assim, no 9, ele fez tudo isso, né? Se humilhou, se esvaziou, se tornou servo, para servir e fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a gente deixa de servir, porque senão nós vamos nos tornar servos, que vão pensar, e o orgulho não deixa, e se apega ao orgulho, se apega à aparência, e deixa de fazer a vontade de Deus, e deixa de conquistar. Porque é que está falando aqui, ó, por isso, foi por isso, está aqui, ó, no 9, por isso, põe lá, Mateus, versículo 9 de Filipenses 2, olha lá, por isso. Por quê, gente? Foi por quê? Por isso, Deus também o exaltou. Exaltou que jeito? A mais elevada posição. Quer ser exaltado por Deus? Sim ou não? Quer ou não quer? Tem um caminho, tem uma mágica, tem um ritual. Não, tem um caminho. O caminho é: sirva, se humilhe. Porque servir, querendo ou não, é uma posição de não é ser humilhado, não, irmão. Você não vai ser humilhado. Você é que vai se colocar na posição de servo. É você que se humilha. Mesmo sendo advogado, empresário, mesmo sendo mais inteligente do que os outros, professor, não sei o que você é. Porque você, sendo o que for, você não é maior que Jesus. Ou você é maior que Jesus? Porque o maior, que é Jesus, Ele mesmo se esvaziou, não se apegando a ser como Deus, para servir pecadores, servir cada um de nós, e nos dar a conquista que nós temos hoje. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. E essa palavra veio de encontro a uma coisa tão interessante. Essa semana, no sábado, vai ter aqui o dia, né, uma aula especial, um curso, podemos colocar assim, de uma conferência de capacitação para líderes e liderados. Capacitação para quê? Para servir. Olha só, que interessante. Olha que oportunidade maravilhosa que você tem.
de falar assim, eu entendi essa palavra. Olha que oportunidade interessante. Jesus disse, eu vim para essa terra, eu vim para cá, não foi para ser servido, eu vim para servir. Eu acredito que isso é para cada um de nós. Ninguém veio aqui para ser servido. Viemos aqui para servir e fazer a vontade de Deus.